Olá pessoal, estamos aqui hoje para começar o nosso Pod Saúde, o podcast que vai falar sobre saúde, bem-estar, estética, tudo em prol da recuperação da sua saúde, para que a gente tenha mais qualidade de vida. E hoje, nosso tema vai ser sobre inchaço, algo que acomete muitas pessoas, principalmente as mulheres. E eu estou aqui com um convidado muito especial para esse primeiro podcast, nosso querido Dr. Frederico Gomes, que é cirurgião vascular e angiologista e um grande amigo de longa data. É um prazer estar aqui contigo, Viviane. É um prazer estar sempre perto dos amigos e vai ser muito positivo poder elucidar algumas dúvidas das pessoas e orientar um pouco para que as pessoas não sofram tanto do inchaço e também se tranquilizem mais, né? Exatamente. Então vamos começar falando que hoje a gente tem várias causas de inchaço. O que chega muito no seu consultório, Fred? Eu sou muito acostumado a tratar mulheres em geral, até por causa da maternidade. A gente atende basicamente varizes, também acaba sendo referência em lipedema, que também tem uma relação com inchaço muitas vezes, e em alguns casos chegam pacientes com problemas renais. E aí a gente encaminha para você, para profissional capacitado. Muito bem. Existem várias causas de edema e lipedema, né? É um termo que muitas pessoas não sabem. O que é essa diferença? É importante reforçar que o edema, na verdade, é um inchaço, né? É o nome técnico da medicina. E aí existem várias causas. Uma delas é o lipedema. O lipedema é uma doença de diagnóstico mais recente, tem cerca de 5 anos, mas que já existem casos na literatura desde a década de 40 do século passado. A partir de 2018, então, começou-se a ter mais publicações científicas e nesses últimos 2 anos está muito em moda aí na televisão e em outras mídias. O lipedema é um acúmulo de gordura que é causado por uma inflamação crônica, muitas vezes relacionada à parte alimentar, algumas vezes relacionada a hormônios ou cirurgias, por exemplo. O lipedema pode ter um componente de edema, de inchaço, relacionado ao linfedema, a parte linfática. E muitas vezes também tem um acúmulo de líquido relacionado às varizes, à circulação sanguínea que deveria funcionar melhor e começou a enfraquecer. E aí aquele líquido que deveria estar voltando para o coração começa a ficar mais nas pernas. Muito bem. E o que você estava falando, né? Há 5 anos que começaram a falar mais e que veio esse diagnóstico. Estava pensando nisso esses dias, como a medicina está evoluindo, né? É muita tecnologia atualmente e a gente está conseguindo fazer mais diagnósticos, tratamentos, revolucionando os tratamentos das doenças, certo? Então fala um pouquinho pra gente como que é feito esse diagnóstico. Existem várias opções de diagnóstico laboratorial, de exame de imagem, mas ele é feito principalmente pela parte clínica, pelo exame, pela consulta e pelo exame físico. O lipedema ele tem um padrão de distribuição de gordura mais conhecido, mais típico, em que essa gordura primeiro começa, na maioria dos casos, a acumular no quadril e vai descendo, depois para as coxas. É muito comum, por exemplo, um sinal que a gente chama de joelho triste, que é a gordura do final da coxa começar a cair sobre o joelho. E pode chegar aos tornozelos, por exemplo. Também pode acometer os braços, mas é muito menos frequente. O diagnóstico também pode ser feito pelo Doppler, pelo ultrassom, por um exame que a gente chama DEXA, que é a densitometria gordurosa total, até por ressonância magnética. Mas a maioria dos casos já é diagnosticada só pelo exame físico e pela história clínica. O exame físico, ele é muito importante para o diagnóstico, inclusive para esse diagnóstico diferencial com edema, com a retenção de líquido. Então isso no meu consultório é muito frequente, né? O inchaço ali, a retenção de líquido, a gente consegue diferenciar pelo sinal do cacifo, que é quando a gente aperta e fica ali o seu dedo, isso provavelmente é mais retenção de líquido. O linfedema, ele é um pouco menos compressivo, não é isso? É isso mesmo. E às vezes a paciente chega com histórico de alguma doença renal anterior, ou litíase, que é a pedra nos rins, tá, gente? Algumas outras doenças de um histórico de infecção, por exemplo, urinária,
E aí a gente já vê pela história que não está com aquela carinha típica do lipedema. E aí a gente indica para o profissional que vai fazer alguns exames, né, Viviane? Quais são os principais exames para a parte de nefrologia? Mudamos o entrevistador, gente. Vamos lá. Não, mas realmente, assim, existem várias causas, inúmeras causas. Então, às vezes, as pessoas pensam que retenção de líquido é algo simples. Mas pode significar tantas doenças que é importante fazer essa investigação. Nós podemos ter doenças de tireoide, doenças cardíacas, doenças renais, além das doenças do aparelho circulatório, né, que envolve mais o pessoal da vascular, o lipedema, essa retenção de gordura, mas nós também temos alterações hormonais, por isso que após a cirurgia, muita gente fica inchada, retém líquido, porque a gente tem alteração de um hormônio que é o EDH, certo? Então várias causas, é importante fazer essa investigação sempre que tiver tendo esse sintoma, essa manifestação. E o tratamento? Fala um pouquinho pra gente. Do lipedema, ainda é uma área mais jovem, então ainda existem trabalhos em andamento que vão modificando ano a ano o tratamento. Basicamente, atualmente a gente foca em encontrar a causa da inflamação. Muitas vezes então se faz alguns testes, um deles que é mais utilizado é o IgG para intolerância alimentar, chamado 200, que testa 200 alimentos diferentes, a reação inflamatória por indivíduo. Então, para mim, por exemplo, quando eu fui fazer o curso em São Paulo, o treinamento, eu queria saber o que minhas pacientes sentiam. Então eu fiz o exame e para mim deu intolerância a leite, mas também deu intolerância à ervilha. O teste é no sangue? Sim, é um exame de sangue. E aí, por exemplo, como que eu ia imaginar que eu tinha alteração para a ervilha, certo? Nunca, nem com nutricionista, nem com nutrólogo. E às vezes é uma manifestação de distensão abdominal, excesso de gases, né? Muita gente queixa e às vezes não sabe. Sim. Continua, Fred. Mas, por exemplo, esses itens são muito pequenos, então uma ervilha não vai causar essa alteração. Então esses exames nos ajudam. Mas de qualquer forma, a nutricionista que também tem que participar da equipe, assim como a fisioterapeuta e outros profissionais, ela pode fazer testes. Muitas vezes se começa com uma dieta cetogênica, que tem uma boa resposta na maioria das pacientes. Essa é uma parte, mas existem diversos pilares de tratamento. No caso específico do vascular, que é a minha especialidade, a gente faz o tratamento tanto da parte venosa, quanto inicia procedimentos ou medicações para a parte linfática. E aí isso é potencializado pelo trabalho da fisioterapeuta. Realmente necessita de uma equipe multidisciplinar para o tratamento. Não é simples, né? Tanto o diagnóstico quanto essa paciente identificar ali que tem algum problema que leve até chegar a você, isso demora, né? Isso leva tempo. E muitas pessoas, às vezes, quando chega também não acredita muito, né, que seja. Então, agora que está trabalhando mais isso, e por isso a importância da gente trazer esse tema aqui para o podcast, para que cheguem mais pessoas essas informações, tá? E para que as pessoas possam realmente tratar. É muito importante em várias áreas da medicina, a gente tem o acompanhamento da nutrição, da fisioterapia, e aí no tratamento do lipedema não é diferente. E fala um pouquinho pra gente, assim, as pessoas em casa, o que elas podem fazer? Porque tem muitos sintomas, né? Não é só estética, é importante a gente falar isso. Não é só estética. Você pode ter dor. O que essas pacientes podem apresentar mais, Fred? Me ajuda. É interessante que a maioria das pacientes que já chega no consultório hoje, Viviane, já pesquisou no Google, já avaliou, já viu algumas fotos, falou, olha, esse quadro parece com o meu. Então, sintomas como dores, às vezes a pessoa, o marido, encosta a mão na perna da paciente e ela sente um desconforto que ela não sabe explicar. Hematomas espontâneos, então começam a aparecer os roxinhos na perna, mesmo sem bater, sem nenhuma causa que ela possa identificar. O acúmulo de gordura, tem algumas pacientes que tendem a ter alterações, inclusive psicológicas, diminuição da capacidade de foco, tem pacientes inclusive que têm TDAH, e outras pacientes com aumento de ansiedade. O quadro é bem completo. Há alteração gastrointestinal, como acúmulo de gases, como desconforto ao comer alguns tipos de alimento, intestino preso muitas vezes.
Então é um quadro bem completo. A gente imaginava doenças mais localizadas e hoje a medicina está voltando a ver o ser humano como um todo. Não Vai ser quase uma síndrome de lipedema, né? Porque tem manifestações diversas em vários órgãos, em vários sistemas. Então, provavelmente, não vai ser mais só aquela manifestação de acúmulo em quadril, membros inferiores. Mas em relação aos sintomas, que acho que é uma das coisas que atrapalha muito a qualidade de vida da pessoa em casa, é essa dor, né, nos membros inferiores. Tem alguma coisa que os pacientes possam fazer em casa, quem está nos assistindo, quem está nos escutando, que alguma maneira de melhorar isso? Existem várias formas. Uma delas é a atividade física. Lembrar que toda vez que a gente fortalece musculaturas das coxas e panturrilhas, a gente está dando uma ajuda para a circulação. Muito desse desconforto que os pacientes sentem, além da parte inflamatória, está relacionado ao acúmulo de líquidos. Então, ao fortalecer a panturrilha, que a gente chama de segundo coração, a panturrilha ajuda contraindo e apertando esses líquidos, ajudando a circulação, o fluxo sanguíneo. Então, ao fortalecer a panturrilha, naturalmente o paciente já está melhorando. E em relação a edema, retenção de líquido, também tem algumas coisas que a gente pode orientar, né? Principalmente voltado aqui para a sua área da circulação, tem alguma coisa que eles podem fazer em casa? Existem exercícios de panturrilha, por exemplo, aquele de ficar na ponta do pé e abaixar. Existem as meias elásticas que fazem a compressão adequada e melhoram muito os sintomas. Alguns tratamentos, por exemplo, de posição, evitar de ficar muito tempo sentada ou em pé, tentar movimentar um pouco mais. A cada hora e meia, às vezes quem fica muito tempo sentada, levantar para pegar um copo de água ou tomar um café. Ótimo. Falando em água, eu tenho certeza que a hidratação também faz muita diferença nesses pacientes. A hidratação, tanto para quem tem edema ou pelo fator hormonal ou para quem tem a questão da circulação ou lipedema, a hidratação adequada, ela pode sim favorecer e reduzir essa retenção de líquido, certo? Então é importante manter bem uma hidratação, exceto que se tiver alguma restrição à ingestão de água colocada pelo seu médico, porque aí vai de cada caso, a gente precisa sempre individualizar. Hidratação geralmente faz bem, né? Geralmente faz bem, ajuda até na perda de peso, controle do apetite, é importante manter uma boa hidratação, então fica essa dica aí. Você tem mais alguma dica para o pessoal, Frederico? Tem uma dica que é interessante. A maioria das pacientes que têm lipedema tem uma alteração da própria imagem corporal. Isso causa muito sofrimento. Então é importante lembrar as pacientes que têm lipedema que esse sofrimento e essa percepção é muito mais individual do que das pessoas ao seu redor. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o ângulo que a paciente olha favorece a percepção do aumento de volume. De cima para baixo, isso é muito mais evidente do que quem está de frente. Em segundo lugar, que a paciente gasta muito mais tempo olhando para o próprio corpo e muito mais próxima do que a maioria das pessoas. Então, quando o seu marido, por exemplo, olhar para você, ele vai te olhar como um todo, ele não vai olhar só para a perna. Então, tem pacientes que, inclusive, têm dificuldade no conjugal, por medo de como o marido vai percebê-la. E isso é muito mais dela e tem que ser tratado para que ela se sinta melhor do que por causa de outras pessoas. Com certeza, assim, o ser humano como um todo. A gente trata a parte física, estética, né? Mas também as queixas, sintomas, e não só físicos, como também mentais. Tudo isso reflete muito no ser humano, na qualidade de vida dele. Então, esse tratamento, essa descoberta e essa inovação veio, com certeza, melhorar a qualidade de vida de muitas mulheres. Homens também têm? É raríssimo. Existe uma discussão de alguns casos. Esses casos, na verdade, são relacionados à obesidade, importante, que é inclusive um diagnóstico diferencial que a gente precisa fazer nos casos de lipedema, mas praticamente todos os casos são de mulheres, que podem ter tido obesidade ou não no passado, mas que tem essa assimetria entre a parte inferior do corpo e a superior. Isso é importante, né? Essa questão da diferença, essa assimetria leva mais a gente a pensar no lipedema do que no edema por acúmulo de líquido, que a gente vê o inchaço mais generalizado.
E alguma outra recomendação para o pessoal em casa? Você quer deixar algum outro recado? Fique à vontade. Tem muitos pacientes que até pedem desculpa por terem pesquisado antes. Eu gostaria de tranquilizar vocês. É claro que as informações que a gente vê na internet precisam ser filtradas, mas hoje o conhecimento dos pacientes ajuda que nós médicos tenhamos o diagnóstico correto e, ao trazer o conhecimento que você já tem, a gente pode te orientar em caminhos adequados e, eventualmente, você pode já chegar com o diagnóstico correto. Mas lembrar que nem todas as informações que a gente encontra na televisão ou na internet são 100% corretas ou científicas. A comunicação hoje ela está muito rápida, mas a gente precisa de fato filtrar o que é relevante, o que é verdadeiro, e na medicina não é diferente. Então também no consultório eu recebo muitos pacientes que hoje têm essa iniciativa de ir, né? Nem sempre nefrologista, 90% também é encaminhado de algum especialista, mas já vem hoje no consultório pessoas que vão porque eu descobri que posso investigar a causa do meu cálculo renal, nem sabia, o meu urologista nunca me contou, e isso acontece, né? E aí hoje em dia eles chegam muito mais no consultório porque viram na internet. Então sim, a gente tem muito o lado positivo e isso é importando, trazendo o paciente para o seu tratamento também. É uma corresponsabilidade. A responsabilidade por saúde, ela não é só do médico, ela é também do paciente. Então isso favorece, né? Mostrando que o paciente está interessado, ele vai buscar o caminho e a gente está ali para conduzi-lo da melhor forma. Muito obrigada pela sua participação. Estou muito feliz por esse programa. Acho que fornecemos informações importantes aqui, esclarecedoras, e uma pessoa muito capacitada. Fala um pouquinho do seu trabalho, onde você está trabalhando, Fred, conta aí para o pessoal. Eu trabalho na maternidade Ela, que tem um foco principalmente feminino. A gente também tem várias atuações também relacionadas à medicina hiperbárica, na Oxiela, a Lipela, e o nosso foco é saúde da mulher, principalmente com olhar circulatório. A gente é acostumado a fazer todos os exames no mesmo local, de forma a trazer mais conforto e agilidade, porque afinal de contas a gente precisa ver as pessoas como um todo e resolver de forma rápida. Hoje ninguém tem muito tempo, né? Então lá a gente tem todo o preparo suficiente para poder resolver de uma forma confortável e ágil. Nosso tempo é precioso, então realmente facilita bastante. Obrigado, Frederico. Foi um prazer. E a gente finaliza esse programa, esse primeiro podcast. Muitas informações relevantes. Estou muito feliz e eu espero contar com vocês no nosso próximo programa. Nós vamos falar também de um outro tema que é muito frequente na sociedade, que é a obesidade. Não percam, aguardo vocês e até a próxima.